A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, irmãs, glória a Deus, presbítero Elcio mais uma vez. Meus amados irmãos, irmãs, eu estou aqui nessa tarde, aproximadamente 16 horas e 25 minutos, e eu queria compartilhar com vocês um pequeno texto aqui na poderosa palavra de Deus. Amém? Eu sei que muitos, meus queridos, muitos não gostam nem de ouvir a palavra. A palavra de Deus é algo, um livre-arbítrio que não é por força nem por violência. Cabe a cada um deixar o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, para poder nós ter o desejo de ouvir e meditar nesta palavra. Amém, meus queridos? Mas eu queria deixar uma pequena reflexão, coisa rápida. Eu estou um pouco ausente aí dos trabalhos dos irmãos, das irmãs, dos amigos e amigas, do cantinho de vocês, que o tempo está corrido. Amém? Estou aqui na luta da sobremesa, minha esposa também começou a trabalhar, e então a gente está com o tempo meio corrido, e o meu tempo está meio pouco para mim estar interagindo. Eu entendo, se vocês também não vierem no meu canal, não vêm assistir meus trabalhos, porque eu não estou indo de vocês, eu entendo plenamente, amém? Continua sendo meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Uma coisa eu garanto, eu não vou cancelar minha inscrição do canal de ninguém, amém? Apesar que minhas visualizações caíram 50%, mas eu entendo que todos nós temos trabalho, temos obrigações, temos uma vida fora do YouTube, então todos nós temos um tempo corrido, então devemos respeitar, amém, a posição de cada um. Amém, meus queridos? Então, desde já eu dou aqui minha satisfação, o porquê eu não estou indo visitar. Quando posso eu vou, e quando eu tiver a oportunidade estarei aí presente, marcando presença no seu cantinho. Amém? Glória a Deus. Vamos em frente aqui na palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 5, o versículo 8. Eu costumo pregar muito esse versículo, porque ele é um versículo muito inspirado à vigilância. Amém? Algo que muitos cristãos não estão fazendo. Então diz aqui no versículo 8, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, vigiai. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, quando o apóstolo Pedro escreveu essa epístola, ela é universal. Quando a epístola é universal, ela significa que não foi estabelecido, olha, primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Então significa que ela é para todo o universo, para toda a nação, para todos os países, para todos os irmãos e irmãs cristãos e quem não é cristão. Ele escreveu essa epístola para nos orientar, que tivéssemos cuidado. Amém? Sede sóbrio, sede prudente, sede esperto, sede pessoas que saiba captar a presença do mal, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Satanás, ele está usufruindo e usando de todas as astúcias e ferramentas para desviar o cristão dos caminhos de Deus, meus queridos. E nós estamos presenciando muitos dos cristãos que estão se distanciando de Deus sem perceber. Amém, meus irmãos? Tem irmãos que estão se doando demais para o lado do trabalho, tem irmãos que estão se doando demais para o lado carnal, tem irmãos que estão se doando demais para o lado material, estão menosprezando o lado principal, o lado eterno, que é o lado espiritual. Então nós devemos ser sóbrios, devemos ter cuidado, porque Satanás, ele está ao derredor, bramando como leão. Amém? Está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus amados irmãos, essa semana eu fiz um videozinho, eu estava ali na comunidade do perímetro irrigado, e eu fiz um videozinho mostrando o tamanha devassidão, a tamanha idolatria, aonde as pessoas idolatram, amém? Candidato a político. Então, meus queridos, nós temos que ter muito cuidado com isso.
Nós vemos cristãos, homens e mulheres de Deus, se diz ser de Deus, que está no púlpito louvando, pregando, cantando para Deus, mas aí ao mesmo tempo, ao sair do templo de adoração a Deus, se encontra na roda dos escarnecedores, debatendo política, se encontra no meio da devassidão, nas carreatas, meus queridos irmãos e irmãs, passeando, participando de carreata, idolatrando político, demonstrando uma fé tremenda naquele político, demonstrando uma devoção tremenda naquele político. Então nós temos que ter cuidado, meus queridos, porque a Bíblia diz que assim que nós estamos em Jesus Cristo, nova criatura somos. Olha, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que ser novidade de vida na vida das pessoas que nos conhecem, nos conhecia e quem ainda vai nos conhecer. Nós temos que ser imagem e semelhança de Jesus Cristo. Jesus Cristo não fez politicagem, meus queridos irmãos. Jesus Cristo não apoiava candidato a prefeito, candidato a deputado, candidato a presidente, candidato a vereador. Meus queridos irmãos, eu sei que a política existe. É um dever de todo ser humano votar, um dever de um cidadão. Votar é uma coisa, idolatrar é outra coisa. Eu vejo crente discutindo, eu vejo crente com o coração ardendo para participar de política, aonde só há mentira, aonde só há corrupção. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, é 4 anos que um prefeito, é 4 anos que um vereador, um prefeito, um governo estadual, um governo federal fica no poder público e é 4 anos sem você ver ele na sua casa, é 4 anos sem você poder ter contato com esse homem, e na época da eleição é tudo prometendo que não cumpre, é tudo mentindo, e tem crente que se deixa levar por isso. Agora eu te pergunto, pregador da palavra de Deus, eu te pergunto, levita da palavra de Deus, que ousadia você tem para pregar sobre devassidão, se você está socado no meio lá da carreata? Que ousadia tem onde a Bíblia diz que ao servo do Senhor não convém contender, e está você na roda dos escarnecedores contendendo sobre política? Você quer que eu diga uma coisa? É uma vergonha. É uma vergonha cristão se envolver em carreata, cristão se envolver em discussão por política, por jogo de futebol, por evangelho. O cristão ele tem que ser sábio, ele tem que se posicionar na posição do nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás está se deleitando nisso. Satanás tem cristão que posta nas redes sociais sem nenhum problema o seu candidato predileto. Meu irmão, posta uma mensagem bíblica, porque através de uma mensagem bíblica é capaz de você livrar alguém de tirar sua vida. É capaz de você, postando uma mensagem bíblica nas redes sociais, impedir de um casamento, um patrimônio venha se desfazer pelas astúcias ciladas de Satanás. Mas quando você posta o número de um candidato, quando você posta a foto de um candidato, quando você posta a sua foto com um candidato, você cristão, eu estou falando para cristão, amém? Eu estou falando para cristão. Quem não é cristão, faça o que quiser. Agora, você cristão, por dizer que faz parte da família de Deus, você tem que vigiar, meu querido, minha querida. Vamos vigiar, porque o que mais a gente vê é cristão, porque quando você demonstra a sua devoção ao seu candidato, ao seu partido, você está criando inimigo contra você. Amém? E você cristão não pode criar inimigo contra você não. Você cristão, você tem que atrair pessoas pelo seu testemunho para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Amém? Irmão, isso é uma decisão que qualquer um tem um livre-arbítrio para escolher. Meu querido, eu estou falando de você se empenhar, de você se deleitar, de você mergulhar na política, de você brigar, de você discutir, de você ir para carreata, de você se intrigar com o teu irmão porque é do partido oposto, de você, depois de tudo isso que passar, depois do dia 1º de novembro, não sei nem quando é essa política, depois que passar, você está lá no púlpito de novo. Glória, glória, aleluia, glória, e cheio de inimigo lá atrás, crendo dentro da igreja que é igual a você, com raiva, intrigado de você, porque você criticou ele criticou porque era de partido oposto. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. O cristão tem que ser cristão. Tem muitas pessoas que têm desejo de ir para a igreja. Tem muitas
Muitas das pessoas têm desejo de se converter, mas não vai por causa de você. Amém? Não vai por causa de você. Da mesma forma é na Copa do Mundo. Cristão vibrando, cristão torcendo, cristão dizendo aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, o Brasil vai ganhar. Que vergonha, meu irmão. Bom, João 8,32, leia lá, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Lá em Romanos 6 diz que nós já morremos para o mundo, renascemos para Cristo. Oh, meu querido, tem que ser uma nova criatura. Nós temos que andar em novidade de vida, tudo tem que ser novo. Se você tinha um time predileto, não tem mais. Se você tinha um partido predileto, você não tem mais. Se você tinha um candidato predileto, você não tem mais, porque todos mentem. Todos mentem. Amém? Atira a primeira pedra quem não já se decepcionou com um candidato político, seja ele em qual patente seja, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governo federal, qualquer um que seja, atira a primeira pedra quem nunca se decepcionou. Amém? Se você está se escandalizando, se você está afastando pessoas de Jesus por causa da sua idolatria na política, maior é a sua decepção lá na frente, achando que esse homem que você está idolatrando, muitas das vezes ele nem te conhece. Ele passa a buzina no carrão de luxo dele para não passar por cima de você. E você está lá com uma foto dele pregada no peito, você está lá com seu carro, sua moto, cheia de adesivo desses homens, mas ele não sabe nem quem você é. Sabe nem quem você é. Amém? Então vigiai, cristão e cristã. Vigiai, porque Satanás, o diabo, vosso adversário, ele anda de redor, tentando tragar a quem possa pegar, né? A quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Então, meus queridos, eu queria dar um pequeno exemplo aqui. Nós, quando estamos em Cristo Jesus, nós estamos protegidos. Eu gosto muito de assistir aquelas séries lá, Mundo Animal, e eu assistindo, e tinha um animal lá, um tipo um boi, eu esqueci até o nome lá, daqueles animais, e ela estava grávida, e eu prestando atenção, e ela estava para parir o filhotinho. Meus queridos, eu estava imaginando, o filhotinho é como se ele tivesse, como o cristão quando está em Cristo Jesus. Quando nós estamos servindo a Deus, nós estamos protegidos. Amém? Da mesma forma é aquele filhotinho que estava no ventre, no útero da mãe. Estava lá, eu prestando atenção. E o que aconteceu, meus queridos irmãos, quando ela pariu o filhote, de imediato que ele, antes de começar a andar ligeiro, então ele saiu, é como o cristão que sai da presença de Jesus. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos servindo a Deus, nós estamos protegidos. Amém? Satanás, ele fica ao derredor, tentando tragar, mas nós estamos protegidos. Da mesma forma, é aquele filhotinho que estava no ventre da mãe, no útero da mãe, ele estava protegido dos leões, das hienas, dos leopardos. Amém? Então, a partir do momento que ela pariu o filhote, que ele começou a tentar andar, então ele já é como o cristão que saiu da presença de Jesus. Você sabe o que aconteceu? Questão de 10 minutos que ele nasceu da sua mãe, o filhote, de imediato já se ajuntou, devido àquele aroma de sangue, de imediato já se ajuntou um rebanho de hiena, e já começaram a querer pegar ele, e era dois, como se fosse o pai e a mãe, fazendo de tudo para salvar o filhote. Mas quando eles partiam para uma hiena, a outra vinha e pegava o filhote. Quando ele partia para estar com o filhote, a outra já vinha e pegava. Na brincadeira, meus queridos irmãos, foi questão de segundo, eles estraçalharam aquele filhote. Da mesma forma somos nós cristãos. Amém? Enquanto nós estivermos debaixo da potente mão de Deus, debaixo das asas de Deus, como diz o Salmo 91, nós estamos protegidos. Quando nós saímos da presença de Deus, se afastamos de Jesus, é como aquele filhote que saiu do útero da mãe. Enquanto ele estava lá, ele estava protegido, porque quando ela viu o perigo, ela fugia e levava ele no útero, na sua barriga, no seu ventre. A partir do momento que ela pariu ele, então ele já ficou desprotegido. Ele não viveu 10 minutos de vida, as hienas tragaram.
a mesma forma é o cristão. Quando o cristão sai da presença de Jesus, Satanás está ao derredor. Menos de pouco tempo, Satanás com seus demônios traga aquele homem, traga aquela mulher. Então por isso que ele diz, vigiai e sede sóbrios, porque Satanás, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, tentando tragar o que possa pegar. Meus queridos, nunca saia da presença de Deus, nunca se afaste de Deus. E se você está afastado de Deus, se afastou dos caminhos do Senhor, virou as costas para o nosso Deus Todo-Poderoso, volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo, porque antes que o devorador te trague, antes que Satanás te trague. Amém? Então esse é um exemplo que eu achei interessante. Eu digo, meu Deus, da mesma forma que esse filhote nasceu da mãe e as hienas levaram 10 minutos para tragar ele, levar ele e fazer o que fizeram com ele, da mesma forma é o cristão, quando sai da presença de Deus, ele fica desprotegido. Então Satanás vem com seus demônios, rapidinho traga aquela pessoa. Então tenha cuidado, vigiar, cuidado, a política está aí, e muitos cristãos estão se envolvendo, se desviando. Meus queridos, assim que esse alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas é passada, eis que tudo se faz novo. Amém? Deus abençoe a minha e a sua vida em nome do Senhor Jesus.